Relatório da reforma da Previdência mantém linhas gerais da proposta inicial, mas faz alterações pontuais. Cai tempo de contribuição para mulheres e também a idade mínima para professoras. Nesta edição do Jornal da Câmara, você vai ter todos os detalhes. Veja também a repercussão do parecer, que confirma a retirada de mudanças no BPC, na aposentadoria rural e deixa de fora capitalização, estados e municípios. E confira a participação da Câmara no esforço internacional pela ampliação da transparência de dados. O Legislativo brasileiro é referência. Acabou a expectativa em torno do relatório da reforma da Previdência. O parecer foi entregue nesta quinta-feira na comissão especial que analisa as mudanças. A gente explica para você o que está previsto nas 159 páginas do relatório. As linhas gerais da proposta do governo Bolsonaro estão mantidas. A idade mínima de 62 anos para as mulheres e de 65 para os homens continua lá. A proposta original falava numa regra de pontos para a aposentadoria. Cada um vai ter que somar a idade que tem com o tempo que contribuiu para o INSS. Isso também está mantido. A pontuação final também. 100 para mulheres e 105 para os homens. A outra opção, que serve apenas para quem está muito perto de se aposentar, também ficou. O pedágio vai ser de 50% do tempo que falta para contribuir. Outra linha geral que foi mantida, a criação de faixas de contribuição de acordo com o tamanho do salário. Essas faixas aí na sua tela são para quem tem carteira assinada. Para os servidores públicos, há faixas específicas, mais altas. Quem recebe acima do teto vai ter que pagar 22% para a Previdência. O valor da aposentadoria também vai depender daquela conta desenhada lá no começo. Quem contribuiu por 20 anos tem direito a receber 60% da média de todos os salários que recebeu ao longo da vida. Cada ano a mais trabalhado dá mais 2 pontos percentuais nessa conta. Para chegar aos 100%, vai ser preciso contribuir por 40 anos. As linhas gerais estão aí mantidas, mas os detalhes não. Por exemplo, a proposta original falava no mesmo tempo de contribuição para homens e para mulheres, 20 anos. O tempo para elas foi reduzido. A proposta do relator é que seja de 15 anos. Outra mudança importante é para professores. Hoje eles precisam cumprir uma única condição: ter 25 anos de contribuição se for professora e 30 anos de contribuição se for professor. Isso aí não muda, mas agora também haverá uma idade mínima. O governo Bolsonaro propôs que ela fosse de 60 anos. A alteração aí é reduzir a idade de 60 para 57, no caso das professoras. O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, já vinha falando que alguns pontos ficariam de fora do texto. Mudanças no BPC, na aposentadoria rural e o sistema de capitalização, de fato, não entraram. Estados e municípios também, mas nesse caso, com chances de voltar. Se isso sai da conta, há outros pontos que entram. Bancos vão ter que pagar mais impostos e parte do dinheiro que ia para o BNDES agora vai para o regime geral de previdência. Com essas duas novas fontes, a expectativa é de arrecadar cerca de 250 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Aí vale a pena lembrar a conta inicial da economia prevista para a reforma da Previdência, que era de 1 trilhão de reais. Com todas essas mudanças propostas, de acordo com as contas do relator, a economia vai ser de 915 bilhões de reais. Nós não terminamos o trabalho, isso foi uma etapa. Ainda haverá agora apreciação pelos deputados, haverá ainda um voto complementar que eu poderei fazer ainda após a discussão, colhendo ainda mais a contribuição dos deputados, né, para melhorar ainda mais o relatório, que já veio com a contribuição deles, e agora lutar para que a gente possa se entender. Até a última hora, o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência ainda estava negociando um acordo para garantir a leitura do relatório sem que a oposição obstruísse. Gastou muita conversa, mas funcionou. O acordo é um acordo de procedimentos. É um acordo para garantir o máximo debate possível. Mas não é um acordo que envolva o conteúdo da reforma. Nós não estamos de acordo com a proposta do relator e votaremos contra essa proposta. Imagina um clima de conflagração aqui, as pessoas brigando uma com as outras.
e a discussão, que é o que interessa, né, o conteúdo da nova proposta, que é o que interessa, não ser debatido. A reunião começou com uma explicação. O acordo de procedimento definido entre nós é um acordo de procedimentos em que a oposição não fará a obstrução tradicional de requerimento de inversão de pauta, de leitura de ata, que é absolutamente legítima do ponto de vista regimental, mas, em contrapartida, será garantida todas as inscrições sem requerimento de encerramento dos debates. Portanto, nós tendemos a ter um debate mais alongado, mas um debate de conteúdo da matéria. Mesmo assim, na sala cheia, o clima estava tenso. Quero pedir ordem na casa. Questão de ordem, presidente. Senhor presidente. Não. Toda. Seguindo o acordo, líderes dos partidos falaram antes mesmo de o relator fazer a leitura da sua versão da reforma. Na véspera, o deputado Samuel Moreira já tinha anunciado que sairiam do texto as mudanças no benefício de prestação continuada para idosos, na aposentadoria rural, as regras para servidores públicos dos estados, municípios e o regime de capitalização. Hoje nós já temos o reconhecimento de muito debate que fizemos e a capitalização foi derrotada, o BPC foi derrotado e os rurais vão permanecer com a sua aposentadoria. Nós vamos avançar, senhor presidente. Quero dizer e pedir a Vossa Excelência que nós vamos brigar pelo BPC. Nem que seja com um momento diferente, iremos fazer um destaque, sim, para manter o BPC. Nós, relator Samuel, vamos trabalhar para buscar apoio com os governadores, para incluir também os estados e municípios. Esse sistema atual de repartição piramidal, ele é insustentável. Não tem como continuar. Nós estamos reformando ele hoje, mas mesmo com 1 trilhão de economia, logo aí adiante vamos ter que reformar outra vez. Nós vamos tentar reincluí-lo, esse sistema de capitalização. Nós não podemos colocar na regra de transição o mesmo pedágio, ou seja, o mesmo tempo a mais de contribuição para quem tem estabilidade, que é o servidor público, para aquele que vive à mercê do emprego ou desemprego ou do subemprego, que é o beneficiário do regime geral da Previdência. Governo e oposição concordaram que o relator lesse apenas o voto, dispensando mais de 100 páginas de relatório. Houve um pedido de vista coletivo para os deputados terem tempo de estudar o texto. Mais de 130 deputados se inscreveram para falar nas reuniões de debate. O acordo é que elas aconteçam a partir da terça-feira da próxima semana. Para a votação, o presidente da comissão não quis prever um prazo. Eu não vou especular com data para não criar instabilidade no seio da comissão. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias discutiu em audiência pública a contaminação por agrotóxicos da água consumida em pelo menos 1.300 municípios brasileiros. A posição do Brasil como grande produtor agrícola tem como efeito colateral a contaminação por agrotóxicos. Foram encontrados resíduos de 27 princípios ativos de pesticidas na água consumida por moradores de 1.300 cidades brasileiras, segundo o estudo feito por organizações sociais com o uso de dados coletados pelo Ministério da Saúde entre 2014 e 2017. A audiência pública feita pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias debateu, a partir desse documento, a contaminação da água potável por agrotóxicos. Mas a técnica do Ministério da Agricultura disse que as quantidades detectadas estão dentro do que permitem os critérios do Ministério da Saúde. Eu preciso analisar os dados à luz da legislação. Eu não posso fazer nada fora da legislação. O Ministério da Saúde se posicionou já anteriormente sobre a avaliação desses dados. Eles seguem padrões internacionais, inclusive, para isso. E não é minha competência, enquanto Ministério da Agricultura, dizer se esses valores estão corretos ou não. Apesar de haver detecção de agrotóxico, não se trata de uma inconformidade. O representante da Associação Brasileira de Agroecologia criticou esse enfoque. Segundo ele, a questão é de saúde pública e não de critérios metodológicos. É uma falta de elementos de compreensão geral e de tentar visualizar o impacto disso para a sociedade, para as pessoas em si que estão tomando essa água contaminada, focar nessa parte nessa discussão metodológica. O deputado Padre João, que apresentou o requerimento para a audiência,
disse que é preocupante o nível de controle da contaminação da água no país. São 1.300 municípios que estão comprovados. E olha que nós temos outros milhares de municípios que não apresentaram os dados. Então, essa informação ela está muito aquém da realidade. Dois projetos em tramitação na Câmara propõem que a mídia eletrônica e as empresas de telefonia móvel façam campanhas e colaborem com o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. As empresas de celular teriam que veicular campanhas contra o compartilhamento de imagens contendo nudez de crianças e adolescentes, os chamados nudes. A proposta do deputado Roberto Alves inclui na Lei Geral de Telecomunicações um artigo que obriga essas empresas a enviar mensagens a todos os seus clientes, pelo menos 2 vezes por semana, com alertas sobre quais são os crimes previstos na legislação brasileira para quem compartilha vídeos, fotos ou GIFs contendo nudez ou pornografia de crianças e adolescentes. Agora, o projeto vai ser analisado pelos deputados da Comissão de Ciência e Tecnologia. Essas empresas elas não sabem o bem que elas podem fazer para o Brasil, porque elas conseguem chegar na onde a gente não consegue chegar. Elas chegam muito rápido. Assim como a fotografia nua de uma criança chega rápido, também uma campanha feita por uma empresa de telefonia chega rápido também. A outra proposta obriga as TVs, incluindo as TVs por assinatura, e as rádios a veicular, junto à programação que contenha conteúdo sexual, anúncios educativos, com telefone para denúncia, a legislação em vigor e as penas previstas em lei. A autora da proposta, deputada Flor Delis, ressalta que a advertência não deve ser exibida de forma aleatória na programação, o que poderia até confundir o telespectador e gerar o efeito contrário. A proposta modifica o Código Brasileiro de Telecomunicações. Durante os programas de televisão que passem cenas de sexo, né, que haja nos intervalos o disque denúncia, que é o 100, e que haja maior informação para que a criança, o adolescente, o pai, a mãe, a família possa ter acesso à denúncia. As últimas estatísticas do Disque 100 são do primeiro semestre do ano passado. E durante esses 6 meses foram registradas 36.757 denúncias de todo tipo de violência contra crianças e adolescentes. Isso dá 57,21% de tudo que foi registrado pelo serviço no mesmo período de 2018. O estado de São Paulo lidera as denúncias de violência contra crianças e adolescentes, com 8.360 casos. Logo depois vem o Rio de Janeiro, 4.156 casos denunciados. Em terceiro lugar, ficou Minas Gerais, com 4.111 casos. Os 2 projetos tramitam na Câmara em caráter conclusivo. Não precisam passar por avaliação dos deputados em plenário. Mas as propostas ainda vão passar pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça. Um projeto de lei apresentado pelo deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, quer regulamentar a cobrança da taxa de conveniência para ingressos comprados pela internet. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, no último mês de março, considerou que a cobrança da taxa é ilegal. No início do ano, a terceira turma do STJ reconheceu a ilegalidade da taxa de conveniência nas vendas online de ingressos para shows e outros eventos. O tribunal entendeu que a cobrança configura venda casada, uma vez que limita a liberdade de escolha do consumidor ao impor uma contratação indesejada, que deveria ser, na verdade, apenas opcional, como explica o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, Geraldo Tardan. Realmente, ela não pode cobrar por um serviço agregado e diferente da compra do ingresso. Então, a compra do ingresso é um procedimento. A entrega
é outro procedimento praticado pela mesma empresa. Então, nesse caso, configura venda casada. Você não consegue comprar sem ter a taxa de comodidade, principalmente quem é de outro estado. Já o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Venda de Ingressos, Maurício Aires, defende a cobrança da taxa. É importante reforçar que o consumidor ele sempre tem a opção de comprar o seu ingresso sem a obrigação do pagamento da taxa de conveniência, fazendo isso diretamente numa bilheteria oficial. Exatamente por esse motivo, não se caracteriza essa atividade como uma venda casada, uma vez que não há obrigatoriedade de aquisição conjunta desses dois serviços. O autor da proposta, deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, pondera que a extinção da taxa de conveniência pode refletir no aumento de preço generalizado dos ingressos e, por isso, ele defende a regulamentação da cobrança. Ele evita o primeiro problema, que é o aumento de preço para quem compra o ingresso presencialmente, né? Claro que se o empresário for proibido de cobrar a taxa, ele vai aumentar o preço para todo mundo para que essa conta seja diluída. É absolutamente injusto que quem compre presencialmente pague por aquele que comprou utilizando a conveniência, pague por aquele que comprou à distância. Então, primeiro benefício para o consumidor, ele tem uma opção. Eu estou dando liberdade de escolha para ele pagar mais, mas comprar à distância de uma maneira mais conveniente da casa dele, ou pagar menos e comprar presencialmente. A Câmara dos Deputados sediou na última semana de maio a primeira reunião técnica para a criação de um portal de transparência legislativa internacional. A iniciativa é da União Interparlamentar, que aprovou proposta da Câmara Brasileira de Integração de Dados Abertos de parlamentos do mundo inteiro. A Câmara dos Deputados recebeu no final de maio representantes de parlamentos de diversos países para o primeiro encontro do projeto Interparliamentary Open Data Cloud. O objetivo é a criação de um portal interparlamentar que integre os dados abertos dos parlamentos em todo o mundo em um único idioma, o inglês. Promover dados abertos interparlamentares, que vai permitir que cidadãos tenham acesso mais facilmente ao que está acontecendo no mundo da legislação em qualquer lugar, e vai facilitar também para que pesquisadores e principalmente consultores legislativos de diversos parlamentos possam conhecer as leis de outros países antes de iniciar uma proposta para uma nova lei no seu país. Geralmente, os problemas de todos os parlamentos ou de todos os países são comuns. Ou seja, quando se quer legislar sobre um tema particular, isso está se passando em muitos países ao mesmo tempo. E é muito comum que cada parlamento observe o que estão fazendo outros países em temas afins, porque tem legislação muito similar. Participaram do encontro, patrocinado pela União Interparlamentar, profissionais e dirigentes de tecnologia de parlamentos de 10 países: Canadá, Chile, Espanha, Estônia, Finlândia, Israel, Ucrânia, África do Sul e Brasil, e de 2 continentes, Parlamento Europeu e Parlamento Pan-Africano. O projeto, sugerido pela Câmara, consolida a liderança do Brasil nessa área. O Brasil está em 8º lugar no ranking mundial de dados abertos da Open Knowledge Foundation, conquistando a liderança na América Latina. Eu tenho que admitir que o Brasil é um dos mais avançados em termos de transparência e dados abertos disponibilizados aos cidadãos. E isso foi inclusive aprovado por um hackathon que foi recentemente organizado pelo Congresso Brasileiro. Então este é um espaço onde nós queremos não apenas estar juntos, mas aprender juntos. Rapidamente você se dá conta de que este é um projeto em que o Brasil está colocando muito empenho, porque a equipe que está tocando tudo isso me parece fantástica, muito especializada e ampla para enxergar os distintos ângulos do projeto, o que é muito importante. Durante a oficina, os dirigentes decidiram ampliar o projeto e envolver outros parlamentos que ainda não trabalham com dados abertos, oferecendo treinamento, troca de conhecimentos e até compartilhar ferramentas. Fechamos com eles um acordo de que existiriam também hubs, centros de distribuição dessa tecnologia para outros parlamentos. Vamos ter 4 ou 5 hubs distribuindo
na África, na Ásia, na América do Sul, ou seja, fazendo uma propagação desse conhecimento. Esta conferência foi uma excelente oportunidade de dialogarmos com outros profissionais da nossa área, para entender profundamente o que pode ser alcançado por meio da cooperação entre os diferentes parlamentos. Em termos de conhecimento técnico, esses parlamentos neste comitê reúnem condições de oferecer um suporte para nos ajudar, de forma que possamos aprender como estabelecer nosso futuro, porque você sempre precisa aprender com os melhores, precisa aprender com quem já começou, e eu acredito que esta plataforma é a melhor para usarmos como modelo. A nuvem permitirá que consultores legislativos, assessores e parlamentares conheçam de forma simples leis e proposições de diferentes países, que possam ser usadas como base para a elaboração de novas leis. Dessa forma, o projeto poderá enriquecer discussões, facilitar que pesquisadores realizem estudos comparados, além de agilizar o processo de produção de leis, o que contribui para a melhoria da democracia em todo o mundo. E esta edição termina com as imagens feitas pelos fotógrafos da Câmara. E amanhã às 8 da noite, não deixe de ver a revista da Câmara, com os destaques do noticiário da semana. O Jornal da Câmara volta na segunda-feira.